Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, mais um vídeo no nosso canal. E hoje no Expresso Literário a gente vai estar trabalhando um livraço que já virou clássico, né? Já virou clássico na literatura, não é? É um livro que tem, estamos em 2026, tem 16 anos, né? Esse livro foi lançado em 2010 e você, de repente, já ouviu falar, mas ainda não leu. E a gente vai falar de um livro chamado O Monge e o Executivo. Gente, esse livro, você que lidera um trabalho, um projeto, você que lida com equipe, você até que lidera, né, a sua casa, né? Você é o homem da casa, você que lidera uma igreja, tem que ler esse livro porque ele vai trazer diversos ensinamentos, diversas experiências extraordinárias que quando a gente aplicar, abre nossa mente. Vamos conferir esse livro então, O Monge e o Executivo, do James Hunter. Vamos lá. Olha só, eu li esse livro aqui nesse aplicativo aqui chamado Esquilo, né? Tá até abrindo aqui o Esquilo. Esse aplicativo, o que acontece? Você que a gente não tá ganhando nada para isso, né? É uma dica para você. De repente você pode ter esse benefício e não sabe. Eu descobri sem querer. Descobri na fatura do meu celular. O que acontece? Você de repente assina, não é? A Claro. De repente você tem uma Claro pós-pago. Eu tenho um Claro pós-pago. Aí você assinando a Claro pós-pago, de repente no seu plano tem ali alguma coisa relacionado a bônus de e-books no aplicativo Esquilo. Eu fui saber quando eu fui ver a minha fatura da Claro, depois de muito tempo. Aí eu fui ver a minha fatura da Claro, achei lá benefício Esquilo. Falei, o que é Esquilo? Fui ver, baixei o aplicativo. Cara, eu tava cheio de e-book grátis por conta do plano da Claro. Então, de repente, você tem o plano da Claro e tem acesso a diversos e-books gratuitos que já estão na tua estante lá da Esquilo e você nem sabe. Então, eu baixei lá e tinha diversos e-books e dentre eles estava O Monge e o Executivo, que é o livro que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu li no aplicativo Esquilo, não é? E, gente, é o seguinte, eu tô até botando aqui do aplicativo, é o seguinte, ó, tá aqui, eu tenho outros e-books aqui, não é? Tem Coração de Aço, eu tô lendo esse livro, esse e-book agora, Coração de Aço, comecei a ler, tem 3 dias, o negócio é bom, tá? Aí tem outros, Planeta dos Macacos, etc, e aqui tem O Monge e o Executivo. Aí eu li nesse formato aqui. Gente, e o que esse e-book trabalha, não é? Ele tem livro físico, não é? A gente vai trabalhar aqui rapidamente como que ele funciona fisicamente pelas descrições que eu li, né? Ele é um livro de 144 páginas, livro fininho, tranquilo. Ele tem ali, pela editora Sextante, editora já bem consolidada, bem conhecida, uma editora boa. E é o James Hunter que escreve esse livro, não é? E esse livro é uma fábula que vai contar a história de um camarada que é empresário bem-sucedido, mas que está com uma certa crise na área de se relacionar com pessoas que implica na liderança, né, dessas respectivas áreas. E dentre essas áreas ele está, né, tá no auge ali já da sua carreira, está bem consolidado, está bem financeiramente, ele já está bem profissionalmente, sua família já está estabilizada, mas ele está se tornando um cara difícil de lidar no dia a dia. Ele está sendo um cara teimoso, uma pessoa que está com uma liderança, a sua liderança já está num momento em que as pessoas já não estão conseguindo mais se subordinar, se adaptar ao seu estilo de liderança, ao seu estilo de comando e por assim vai, não é? Dentre essas áreas está a área do seu trabalho, onde ele, né, exerce a sua principal liderança, no seu casamento e na sua casa com os seus filhos. Então essas são as principais áreas que esse camarada está tendo dificuldade de lidar com liderança.
casa na criação dos seus filhos, juntamente com a sua esposa, né? Tá sendo um marido difícil de ouvir, difícil de lidar, e com o principal fator, que é do seu trabalho, não é? A sua equipe, aquelas pessoas que são subordinadas a ele, tá com muita dificuldade de dar continuidade no trabalho, e ele se encontra nessa crise, né? Então o James Hunter, nessa fábula, ele trabalha um personagem chamado John Dale, ou John Daly. Ele, por meio dessas crises que ele está tendo, a esposa dele, se chama Rachel, vai falar o seguinte, vai dar uma ideia para ele. Vai falar, olha, você tem que resolver esse problema. Tô falando assim, uma paráfrase aqui, não é? Tô trazendo pra gente uma ideia da minha percepção resumida, não é? Aí ela vai falar assim, olha, você tem que resolver isso. Você tem que resolver essa situação. Você tem que precisa de uma mentoria, de uma instrução que vai fazer você mudar um pouco a sua mente para aperfeiçoar essa tua área da liderança, essa área de saber lidar com pessoas. Você tem que aprender a lidar com pessoas, não é? A Rachel, ela vai informar que o John precisa saber lidar com pessoas. Ele é um cara que é muito bem sucedido na sua carreira, mas mesmo bem sucedido, ele não consegue lidar bem com pessoas, não é? E um bom líder tem que saber lidar com pessoas, não é? A principal tarefa do líder, não é trazer resultado, né? Mas é saber lidar com pessoas para que, por meio disso, se tenha acesso a grandes resultados. Ele tem dificuldade de aceitar que ele não sabe lidar com pessoas, não é? Ele tem dificuldade com isso. Mas ele vai percebendo que está chegando um momento em que ele precisa realmente de uma ajuda de alguma maneira, ainda que ele seja orgulhoso, relutante quanto a isso, ele precisa de uma ajuda porque está chegando a crise, a crise está aumentando nessa área. E ela vai dar uma dica para ele. Ela vai dar uma dica para ele e vai falar assim, olha só, você tem um retiro de um convento onde as pessoas que entram com crises de liderança nas mais diversas áreas, quando vão para esse retiro, elas saem dali cheias de resultados, com mudança, saem com uma nova perspectiva e os resultados são incríveis. Resumidamente falando assim, não é? Aí ele é relutante demais, cara. Ele vai falar assim, ó, não, que eu não vou para negócio de retiro, negócio de retiro espiritual, negócio de igreja, eu não vou, não preciso disso, eu nem vou na igreja, quando eu vou na igreja é só em ocasiões especiais. E ela vai alertar ele falando o seguinte, ó, isso não se trata apenas de um retiro espiritual, não é para você ter um momento espiritual, mas você vai ter lições nesse convento, que esse retiro, ele é marcado pela mentoria que é dada para a liderança. Então vai valer a pena você ir. Você tem que ir. Ele fica relutante, até que por fim ele se dá por vencido e mesmo relutante ele se rende à indicação da Rachel e vai para lá. Fala assim, eu vou. Nesse meio tempo de introdução do livro, ele vai ter diversas experiências de coincidência com o nome Simeão. Ele fica intrigado, ele sonha com o nome, ele lidar com circunstâncias que envolvem esse nome, e tudo isso parece que é um indicativo para que ele tenha experiência com algo específico. Você vai descobrir nesse livro, né? Eu não vou ficar detalhando, porque senão perde a graça se você ler o livro. Mas, enfim, marca essa experiência que já está na introdução do livro e você vai descobrir do que se trata isso. Enfim, ele vai pro convento. Chega lá, um convento no estilo... um convento estilo católico, benedito. Um convento onde acontece aquelas cerimônias bem cedo, 5:30 da manhã. Já tem as cerimônias litúrgicas e tudo mais. Os monges acordam cedo. E você tem depois o café da manhã e logo após você tem as palestras desse retiro. Esse retiro no livro vai durar 7 dias. E vai ter um monge específico que vai liderar essa empreitada de 7 dias, não é? Desse retiro com o John participando, não é?
Esse monge, ele era, antes de ser monge, um cara renomado na área financeira, na área de gestão, chamado Leonard Hoffman. Ele era um cara extraordinário, mas por circunstâncias da vida, ele também compreendeu que ele precisava de uma manutenção, digamos assim, na área de lidar com pessoas, na área de liderança, e ele, a partir de então, participa desse convento, toma gosto desse convento, abandona a sua carreira num determinado momento. Ele vai contar no livro, vai ser contado no livro, na verdade, e ele se torna monge. E a partir daí, ele é um formador de liderança nesse convento, nesses eventos que tem de retiro. Então, gente, esse aqui já é o escopo, né, do que acontece no livro, a trama, tudo mais, né? Eu não vou agora ficar detalhando muitas coisas, porque senão perde a graça de você ler. E a proposta aqui do vídeo é fazer uma resenha que não tenha muito spoiler, para que instigue as pessoas a lerem esse clássico aí, bem aclamado. Agora, como que vai funcionar o desenvolvimento desse livro, não é? Na questão narrativa, de leitura, como funciona, é difícil de ler, como é que funciona a gente, com o livro na mão ou com o e-book, começando a desenvolver a leitura. Gente, muito tranquilo. Eu acho que esse é o grande ponto. Esse livro é cheio de pontos fortes, né? Cheio de pontos fortes. E dentre eles é a leitura fluida do livro, cara. O livro tem uma leitura muito fluida. É uma leitura que é como se você estivesse vendo um filme. É como se você estivesse vendo um filme. Você vai lendo ali, você vai se envolvendo na história, nos personagens, não é? Você vai ter ali alguns personagens que vão estar junto com o John, não é? Você tem a esposa dele e tudo mais, que é lá na introdução. Quando ele entra no convento, aí ele vai ter um companheiro de quarto chamado Lee, que é um pregador protestante, é um pregador protestante que está num retiro de um convento católico. Ele tem também, juntamente com os demais integrantes desse retiro, né, os participantes, na verdade, não é integrantes, os demais participantes desse retiro, o Greg, que é um soldado, cara difícil, rapaz, rapaz, é aquele tipo de cara que tudo que você fala, ele é do contra. Tudo que você fala, ele tem um negocinho pra falar, né? Já conhece gente assim? Meu Deus do céu. É prova. Pessoa que tu fala uma coisa, tem uma crítica. Fala uma coisa, tem um negocinho pra relutar. Esse é o Greg no estilo turrão, né? De um soldado, né? É um sargento, né? Ele é um sargento. Não sei se é do exército, da polícia, eu não lembro, né? Mas acho que é sargento do exército, que tem dificuldade de lidar com pessoas, obviamente, e tá ali para poder aprender lições para liderar o seu pelotão, né? Ele tá ali para isso. Tem o Greg, tem a Kim, que eu não lembro se a Kim é a treinadora ou se ela é diretora da escola. Ela é uma das duas, eu acho que ela é a diretora da escola. Aí você tem a treinadora, não é? A diretora da escola ou do hospital, não lembro. Aí você tem o Lee, o Greg, as duas mulheres que eu citei e o John. E o John que tá ali. Se tem mais uma pessoa, não lembro, acho que não tem não. E essas pessoas, elas vão ter uma liberdade dentro dessa reunião, dessas reuniões diárias que vão ter nesse período de 7 dias, de estarem contribuindo, opinando, e o monge que vai coordenar esse trabalho, ele vai, e vocês vão saber quem é no decorrer da leitura, ele vai pegar essas opiniões e vai trazer diversas lições, não somente em cima dessas opiniões, mas vai trazer lições que vão esclarecer, abrir a mente, a visão em relação a tudo concernente à liderança, que passa batido no dia a dia, né? No exercício do dia a dia, porque as lideranças, elas estão muito focadas em resultado. Aí o retiro vai
fazer com que eles prestem atenção no processo, e o resultado é uma consequência desse processo. Então, no meio disso, aí que fica interessante a leitura. Por quê? Porque aí você começa a ter diversas lições práticas para quem está lendo. Então, não é uma história, uma fábula para você passar tempo. Lições por meio dessa fábula que vai trazendo ali o envolvimento com esses personagens, ao mesmo tempo que nos trazem diversos ensinos. E eu marquei alguns deles para você ver como é que funciona, não é? Como eu li no Esquilo, eu tenho um lance aqui, né? Aqui, ó, tá até aqui para você ver a capa, Monge Executivo. E olha só, gente, que coisa legal. Olha que coisa interessante. Vou botar aqui reler, porque já está concluído, então vou ter que botar para reler. Eu marquei uns pontos importantes aqui. Não vou falar todos, que eu marquei muitos. Quando você for ler, seja em e-book ou seja em livro físico, você vai ter que ter uma caneta na mão, porque você vai anotar muita coisa. Você vai grifar, porque é muita coisa boa. Aí eu anotei alguns destaques aqui, só para você ter ideia de como que o livro abre a mente e as lições que a gente tem nesse livro para aprender. Olha só, eu vou pegar a primeira nota aqui. A primeira nota está escrito o seguinte, ó. Em poucas palavras, a liderança é uma questão de amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo as suas necessidades legítimas. Então, a primeira coisa que já vai ter de lição nesse livro, né? O bom líder tem que amar os seus liderados, não é? E tem um negócio interessante nisso aqui, que o livro ele vai ter, como é num convento, não é? A história desse livro, então ele vai ter uma atmosfera do cristianismo, não é? Então vai ter uma atmosfera de lições do cristianismo, princípios da Bíblia. O James Hunter, ele coloca princípios bíblicos em todo o desenvolvimento desse livro. Então não é um livro que você vai ler visando a questão espiritual, mas é um livro que permeia o espiritual no decorrer da leitura. Então você vai sentir que é um livro que o autor é espiritual, de certa forma. E vai ter lições ali, vai citar alguns textos da Bíblia, mas nada profundo, não é nada de... Você não vai estar lendo um livro que quer falar de Bíblia, mas você vai ler um livro que vai ter a Bíblia inserida em momentos esporádicos, mas que é muito bom, Nisso vai ter referências, e é até interessante que você vai ter o pregador ali, que eu li, é um pregador protestante, que quando ele vai falar de Bíblia, o Greg sempre questiona, o Greg sempre está insatisfeito com as declarações do Lee. É muito interessante porque você vê isso no dia a dia em ambientes seculares, né? Você tem um crente que vai falar uma coisa, tem alguém que o crente mal abre a boca, o cara já vai e rebate. Mal abre a boca, mas vai e rebate. Mas o final do livro vai mostrar que eles todos se tornam amigos, se abraçam e vai ter um momento interessante aí. As lições, não é? Aí você tem essas lições, aí essa primeira lição. Temos outra aqui, ó. Olha só que extraordinário, né? Um líder eficiente é aquele que desenvolve as habilidades e as qualidades morais que o capacitam a inspirar e influenciar um grupo de pessoas, né? Outra lição, o líder ele tem o papel de conduzir, de influenciar. Então o líder, aí você vai entrar no melhor contraste do livro sobre liderança. Há duas possibilidades de você liderar: por poder e imposição ou por autoridade e influência, né? E o líder, né, desse retiro, né, que é o monge, ele vai deixar bem claro, né, que quem tem autoridade tem poder, mas nem sempre quem tem poder tem autoridade, né? Aí você vai ter aqueles contrastes entre autoridade e autoritarismo, pessoas que querem conduzir pela força da sua posição,
querem conduzir pela força do poder que foi adquirido, não é? Quantos líderes assim, né? Quantos líderes assim, gente? Pelo amor de Deus. Em tudo quanto é área empresarial, igreja, então, meu Deus do céu, nem se fala. E o livro vai trazer esse ensino de que a liderança, você pode exercer poder, o poder que lhe foi conferido, mas o poder ele é exercido em questões extraordinárias. Você tem que liderar na maior parte com autoridade, porque a autoridade vai gerar influência sobre a pessoa, essa influência vai trazer condução para que os liderados entendam a visão, comprem a visão e cumpram a visão, não é? Então, olha só esses pontos aqui, se eu fosse explanar o que eu acho, o que eu tenho de ideia, aplicações, unir isso à Bíblia e tudo mais, gente, isso aqui ia dar uma série só com esse livro, uma série, entendeu? Eu ia ficar horas aqui falando. Então, é só para você ter dimensão, e isso eu estou no começo do livro, são as primeiras anotações. Vou falar mais duas aqui para não ocupar muito tempo, só para o vídeo não ficar grande. Outra coisa, ó. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que o líder pode escolher para desenvolver. O líder tem que saber ouvir, ele vai explanando aquilo ali. Vamos mais para frente, né? Deixa eu ir lá para metade do livro, né? Quando você faz os destaques aqui, você vai aparecendo os destaques, né? Então, deixa eu lá para frente, que eu anotei muita coisa. O John, né? O John é um cara muito difícil de falar. Aí ele fala um negócio, o seguinte aqui qual é o capítulo? Até foi embora. Ele fala o seguinte aqui, ó. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Essa é a esposa do personagem principal, né? Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimentos durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Então essa é uma parte do livro que lhe dá contribuir, que os participantes podem contribuir com ideias, experiências, pontos de vista, e o monge, que é o líder ali do retiro, vai coordenando aquilo tudo, né? Então, olha só que interessante, né? Vai falar sobre as características de uma liderança amarga, que guarda ressentimento, liderados que guardam ressentimento, a maneira difícil de lidar com essas pessoas, como que pode contornar isso, tudo mais. Tudo isso você vai conferindo nesses pequenos pedaços aqui. Mais uma anotação aqui, mais um destaque interessante para a gente fechar aqui os destaques. Olha só. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Mais uma vez, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Isso é autoridade, né? Influência, não imposição. Influência, não é? Tem grandes líderes, né, que pensam que tem autoridade, mas na verdade é autoritarismo, não é? A gente vê isso, por exemplo, em lideranças da Segunda Guerra Mundial, né? Autoritarismo, né? Eles pensavam que tinham um poder de influência, mas não tinham, né? Você vê, por exemplo, que Hitler teve um poder de influência muito grande antes de começar a Segunda Guerra, né? Quando ele começou ali antes de formar o partido nazista, né? Quando ele estava ali ainda persuadindo pessoas, falando sobre a imposição da França e tudo mais, e falando que a Alemanha tinha o direito de dar a volta por cima, e ele foi persuadindo pessoas, foi tendo poder de influência sobre elas. Ali ele foi criando autoridade para conduzir o que ele queria, né? Gente, isso aqui explode a tua mente de reflexão, de raciocínio, de pensamento, para aplicar no dia a dia da liderança, não é? Você tem que começar a pensar, eu estou tendo autoridade, ou seja, se eu estou tendo autoridade, eu estou influenciando ou eu estou impondo, né? Estou influenciando e conduzindo ou estou impondo, né? Forçando, fazendo uma imposição para as pessoas fazerem aquilo que eu quero, né? E, gente, liderança que coloca as pessoas para fazerem por imposição, o resultado é muito ruim, é muito fraco. Bom, já falamos bastante coisa sobre o que acontece nesse livro, não é? Então, quais são os pontos
os pontos fortes, os pontos fracos desse livro. Ponto fraco, acho que não tem nenhum. Eu acho que o livro é perfeito, cara, naquilo que ele propõe. 144 páginas o livro físico, é um tamanho excelente, é um tamanho ideal, porque você vai ler esse livro com essa leitura fluida sem nenhum tipo de cansaço, não te traz fadiga. Quando você vê que o livro está começando a querer chegar naquele ponto que assim, pô, já está ficando bom, ele realmente termina. Então é como se fosse um filme de 1h30, né? Não é aquele filme longo de 2 horas e pouca, não é? Hoje os filmes estão tudo 2 horas e pouca, né? Mas é aquele filme de 1h30, tem começo, meio e fim bem desenvolvido, começa com uma coisa interessante, pô, um monte de coincidência do Simeão. Que Simeão é esse? Quem é esse cara? Pô, por que esse Simeão tá na cabeça do John? Entra no convento, várias lições e termina tranquilamente com um sabor de filme 2, né? De continuação. E esse livro tem continuação, é uma trilogia, não é? Então eu li o primeiro, ainda vou ter que ler o segundo e o terceiro. E eu recomendo você a ler, eu recomendo você a adquirir esse livro e você colocar aí na sua estante, colocar aí na sua rotina de leitura e fazer as diversas anotações e aplicar aí na sua liderança, né? Se você lidera, é um livro que merece a atenção e a leitura obrigatória, né? Além da leitura obrigatória da Palavra de Deus, né? Essa aqui é número 1. Essa aqui é número 1. Bom, de repente você já leu esse livro, não é? Você já leu esse livro e fala, eu já li e tal. Então deixa nos comentários o que você achou desse livro, se esse livro merece uma resenha maior, se a gente pode fazer uma série, não sei. Deixa nos comentários o que você achou desse livro e qual a maior lição que você tirou desse livro. Se você ainda não leu e você pode dizer assim, mas eu não gosto de e-book, o que eu faço? Vai no comentário fixado e adquire o livro físico que está no preção, vou deixar ali para você o link e você adquire no comentário fixado. Se você tiver mais uma dica de livro para trazer aqui, deixa nos comentários também. Se inscreve no canal, ativa o sino e se você chegou até aqui, deixa o seu like para ajudar esse canal a desenvolver mais conteúdo e a gente melhorar a nossa estrutura aqui também de vídeos para poder trazer uma qualidade melhor para todos aqueles que nos acompanham. Maravilha! Mais um recadinho, na descrição desse vídeo você vai conferir outros materiais que nós temos e se você for na aba ao vivo no nosso canal, você vai conferir a série O Cristão, a Bíblia e o Dinheiro. Gente, essa série tá incrível, incrível. Lições extraordinárias sobre como o cristão lidar com o dinheiro, sobre como o cristão vai lidar com a ganância, com a avareza, com a generosidade, o cristão e a vida financeira no lar, na igreja, no trabalho, enfim, são muitas lições que você pode conferir. Se você achar que a live tá grande, assiste no 1.5, no 2.0, que vai ser, chuchu beleza, você vai avançar e vai conferir muita coisa boa. Grande abraço, Deus te abençoe, a gente se vê na próxima resenha e que a gente possa ter aí um tempo de leitura muito abençoado e uma liderança forte, firme, cheio de autoridade e tendo o maior exemplo de liderança que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O maior líder de todos, o maior, o imbatível, o inabalável, aquele que traz todos os princípios de liderança que dão certo. Se você aplicar tudo que Jesus faz, é impossível você ter fracasso nos seus projetos, na sua liderança. Maravilha? Deus abençoe, a gente se vê na próxima. A paz.